Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro você vai ver dicas práticas, mão na massa mesmo ali, direto ao ponto, para turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um erro que faz você perder um tempo absurdo com testes unitários quebrados. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um joinha nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Teste bom é teste que quebra. Não adianta você enfiar um monte de teste unitário no seu código se eles não quebram quando você faz uma alteração numa regra ou num fluxo ou em algum ponto ali do seu sistema. Eles precisam quebrar, senão significa que seu teste não testa nada. Só que muitas vezes os testes acabam quebrando por motivos que parecem aleatórios. Você mexe numa coisa, quebra outra, às vezes você executa na sua máquina e funciona, o coleguinha do lado executa na dele e não funciona, às vezes você tem uma esteira de CI/CD, uma esteira de entrega contínua com um build automatizado que roda seus testes e aí o teste funciona na sua máquina, mas não passa pelo build lá no servidor de builds. E isso acaba gerando confusão, acaba gerando um pouco de estresse, né? Porque parece que é o final da sua atividade e você não consegue entregar de jeito nenhum. E muitos devs acabam desistindo de testar. Eles vão lá, comentam o teste porque não conseguem resolver o problema, comenta todos os testes que estão dando esses problemas que parecem aleatórios, ou então dão um skip no teste. Da mesma forma, o teste acaba não executando e você deixa quieto ali. Isso tende a acontecer bastante em softwares grandes. Quanto maior é o software, mais teste unitário ele vai gerar, porque ele tem mais código, né? E maior é a tendência de acontecer esses problemas. Uma das causas principais desses problemas de quebra aleatória é a dependência entre testes. Os seus testes eles não podem ser dependentes. Isso é uma premissa para quem quer fazer teste unitário. Seu teste é unitário e ele precisa funcionar também de forma unitária. Ele não pode depender de outros recursos. Ele não pode depender de nada que vai executar ali na sua cadeia de teste. Eu vou mostrar uns exemplos aqui e aí você vai entender melhor o que eu estou falando aqui e o ponto que eu quero colocar. Às vezes você até sabe que não pode ter dependência entre testes, mas muitas vezes você está cometendo um erro parecido com esse aqui e às vezes nem sabe e talvez seu teste está funcionando por um mero acaso aí e uma hora pode estourar esse problema para você também. Ó. Tem uma classe pedido aqui, tem um método, tem observações. Vamos começar por ele aqui. Ó. Ele só verifica se o campo observações está preenchido ou não. E aí eu tenho uma série de testes aqui, ó. Começa por aqui, ó. Deveria indicar que tem observações. Ele monta um pedido, eu declarei aqui uma classe, uma variável pedido, como private dentro da minha classe de teste. E aí eu preencho esse cara com um método. É uma prática bem comum você criar métodos private dentro da sua classe de teste para fazer coisas ali que você pode reaproveitar dentro do seu contexto de teste aqui. Então, para não ficar preenchendo o pedido toda hora com os campos padrão, eu preencho um pedido aqui e vou utilizando ele durante os meus testes. E aí, ó, tem um teste aqui, ó, deveria indicar que tem observações. Ele preenche o pedido, você viu lá que ele preenche com o texto teste, né? E vai fazer um assert bem simples aqui, tem observações true. O segundo teste, ó, ele coloca aqui, ó, não deveria indicar que tem observações. Ele vem aqui, preenche observações igual a branco e chama o método tem observações também. Vamos executar esses testes aqui, todos os testes da suíte, para você ver o que vai acontecer. Tem mais testes aí, que é do outro método, e aí eu vou chegar nele aí para você entender. Ó, o teste executou, mas vamos ver o que aconteceu aqui ó, com o método tem observações. Vamos olhar aqui que é mais fácil para você ver aí na tela. Ó. O primeiro método passou, deveria indicar que tem observações. O segundo método não passou. Ele está falando que a referência do objeto está nula. Vamos ver em qual linha que isso aconteceu aqui. Ó. É nessa linha aqui. O que acontece? Quando a gente olha para a classe do teste, a gente acha que por natureza as coisas vão acontecer numa sequência lógica. Porque se o teste está, os métodos estão criados aqui na minha classe e eu tenho eles aqui, ó,
numa sequência que você pode organizar, pode ordenar os testes aqui do jeito que você quiser, a gente tende a achar, esse é o primeiro erro, né? A gente tende a achar que eles vão executar na sequência que a gente declarou na classe. E isso não é verdade. A ordem dos testes aqui dentro do test runner, ela não é uma ordem aleatória, as coisas não vão acontecer de forma aleatória, mas está definido dentro do seu framework de teste. Nesse caso aqui eu estou usando o MS Test. Talvez se você usar o XUnit ou o NUnit, ele execute em ordens diferentes. Mas é fato que os testes não vão executar numa sequência. E também não significa que, como essa classe aqui, essa variável, né, pedido, está dentro da classe, ela é pública dentro da classe, né, privado, mas eu consigo ter acesso a ela em todos os métodos da classe, não significa que ele vai passar aqui primeiro e que quando ele passar aqui, esse valor vai ser instanciado, né, essa variável vai ser instanciada, e que quando eu for usar nesse outro método aqui, ó, essa variável já foi inicializada. Então eu não posso simplesmente vir aqui preencher as observações. Eu preciso preencher esse pedido toda vez que eu for usar. No caso do MS Test aqui, ele vai instanciar a classe pedido toda vez que você chamar um teste. Né? Então o próprio test runner vai dar new na classe pedido teste e vai executar esse teste aqui. Depois ele vai dar new de novo e vai executar. Isso a gente pode observar se, por exemplo, você usar o construtor da classe, que também é uma coisa muito comum da galera fazer, ó, pedido teste, e vamos instanciar o cara aqui dentro do pedido. Posso até apagar esse cara daqui, ó. Vamos rodar os testes de novo para ver. E olha só, o teste passou agora. O tem observações passou e o não deveria indicar que tem observações também passou. Mas por quê? Porque agora o construtor está sendo invocado a todo momento. Antes de chamar o método, o construtor é invocado aqui. Então você pode usar. Porém, eu não recomendo que você use o construtor também se você estiver usando o MS Test ou o NUnit. Eu recomendo que você use o inicializador de testes, que no caso do MS Test é um atributo chamado test initialize. E aí aqui a gente tem que trocar esse cara, tem que virar um método. Eu geralmente uso init aqui, né? E esse cara aqui garante que toda vez que um test method, né, ele for executado, esse método aqui, test initialize, também vai ser executado. Vamos rodar aqui só para você ver. Olha aí, o teste passou de novo. Ó. Então, significa que toda vez que esse método for invocado, ele passa pelo init antes de invocar o método. Isso é uma dinâmica do MS Test. O NUnit funciona assim também. O XUnit, ele tem uma outra dinâmica. O XUnit usa o construtor, porque ele tenta ter um approach ali mais próximo da orientação a objetos. E aí você tem que usar o construtor e o dispose da classe também. São condições, se você quiser usar alguma coisa para limpar seu teste, por exemplo. Né? São características dos frameworks, aí você precisa entender como eles funcionam. Mas eu só estou recomendando que você, ao invés de usar o construtor, use o test initialize, porque há algum tempo atrás o construtor da classe não funcionava para o MS Test. Ele instanciava a classe, executava todos os métodos e terminava a execução. Então ele não invocava o construtor várias vezes durante a execução. Isso pode ser um critério de desenvolvimento do framework. Então, se ele funciona de um jeito agora, pode ser que daqui a alguns anos não funcione assim. Pode ser que, inclusive, quando você está vendo esse vídeo aqui, já não funciona mais desse jeito, é diferente. Então, tem que seguir o que o framework recomenda. Se o framework diz que o que está marcado com test initialize é aquilo que vai executar antes do seu test method, usa o test initialize. Se a documentação falar o contrário quando você quando você assiste esse vídeo, usa a recomendação da documentação. Mas siga o que tem lá. Não faça porque você imagina ou porque você acha. E muito menos fique inferindo coisas, né? Que ele vai seguir uma ordem pré-determinada, ele vai fazer as coisas do jeito que eu acho. Eu já vi muito dev falar assim: o teste segue a ordem que está descrita aqui no Test Explorer. Ele segue a ordem alfabética.
Então, se você colocar aqui A, B, C, 1, 2, 3, ele vai seguir essa ordem. Isso aí, cara, são coisas aleatórias. As coisas não vão acontecer do jeito que você imagina. Inclusive no Linux pode acontecer de um jeito, em servidores de versões de Windows diferentes pode acontecer de outro jeito, versões de .NET também podem ser diferentes. De repente no .NET 5 é de um jeito, no 8 é de outro, no Full Framework é de outro. Então, não se prenda a isso. Cria teste independente que não tem problema. Cada vez que você precisa, se for dar uma recomendação de verdade aqui no final das contas, ao invés de fazer isso aqui, troca toda essa parafernália aqui, ó, por uma declaração local. Ah, André, mas pô, isso aqui é chato porque toda vez eu tenho que ficar declarando, cara. Cara, toda vez você declara ele, porque desse jeito aqui, ó, você está garantindo que o seu método não depende de nada. E não é que você não pode usar o inicializador, que você não pode usar uma variável private dentro da classe. São recursos. Eu acho interessante você trazer boas práticas da programação que você usa no seu código da aplicação para dentro do teste. É válido. Só que você tem que tomar cuidado. Para fazer o uso desses recursos, você precisa ter skill de teste, você precisa desenvolver a habilidade de testar. Ou seja, você precisa fazer bastante teste unitário, você precisa usar bastante coisas do MS-Test, do XUnit ou do NUnit, para que você veja como as coisas funcionam e entenda o framework. Depois que você entender, você começa a colocar coisas que você acha que é melhor. Você começa a refinar seu código de teste. Então não é que você não precisa fazer, você pode. Mas tome cuidado, não saia fazendo porque você acha que é bonito, que seu código vai ficar mais elegante. Não vale a pena. Começa com o básico do básico. O básico não pode ter dependência. Se você fizer tudo funcionar dentro do próprio método, você não vai ter dependência nunca. E aí, esse seu problema é resolvido. Então, muito cuidado com recursos de patterns e coisas que você acha que vai deixar seu código mais bonito ou mais reaproveitável. Cuidado com isso, né? Entenda primeiro e aí depois você faz, não tem problema nenhum. O segundo exemplo é muito comum em aplicações grandes. Olha só esse método valor é permitido. Ele verifica se o valor é menor ou igual a 100 ou se o ID do usuário é admin, ou seja, se o valor do pedido for maior do que 100, só o admin pode liberar esse pedido aí. Isso é muito comum em aplicações grandes. Às vezes é um usuário fixo porque só tem um admin, às vezes é uma permissão que é cadastrada num banco, e isso varia aí de acordo com a aplicação, né? Mas é uma regra muito comum. E isso aqui tem uma particularidade, porque essa classe contexto é uma classe estática. Eu criei aqui como um exemplo, né? Espero que não tenha isso aí na sua aplicação, mas é muito comum a gente ter variáveis ou valores dentro da aplicação que tem a ver com a permissão do usuário que entra na sua aplicação. Então, às vezes é uma página ASP.NET MVC, e aí você usa uma session para identificar o usuário. Às vezes você usa algum outro artifício ali do ASP.NET. Às vezes você tem uma API, por exemplo, e precisa pegar o ID do usuário que entra nesse seu request e precisa usar ele ao longo da cadeia. Às vezes é para gravar uma tabela de auditoria, às vezes é para logar o ID do usuário, para identificar seu usuário no log, ou às vezes é para aplicar uma regra de permissão como essa aqui mesmo. E é por isso que eu falei que isso é mais comum em aplicações grandes, né, que tem mais recursos. Por exemplo, auditoria talvez não seja uma coisa que você vai ver num sistema de padaria, mas provavelmente você vai ver num sistema corporativo aí. Então, é uma regra muito comum. Talvez não seja feito com uma variável estática, né, que vai ficar aí dentro da aplicação, vai valer para a aplicação toda, mas às vezes usa um contexto de request, né, e você vai usar isso aqui durante o uso dos seus fluxos de negócio ali. E aí, olha esse teste aqui que interessante. Ó. É permitido para admin. Ele preenche aqui o valor total com R$ 100,01 e ele seta o contexto do usuário para admin para poder fazer o teste. Depois aqui, e esse teste passou. Depois esse outro teste aqui, ó, não deveria indicar que o valor é permitido. Esse teste quebrou, ó. Ele aponta aqui, era para dar is false, porque veja que eu não estou preenchendo o ID do usuário, mas ele permitiu, né, do mesmo jeito. Agora, olha que curioso. Se eu rodar esse teste sozinho, ele passa. E por que que ele passa? Porque esse teste aqui, ele tem uma dependência. Só que é uma dependência da ordem dos testes. Nesse caso aqui, ó,
Se você estiver executando desse jeito, que normalmente é o que a gente faz, a gente cria um teste, vem aqui e roda o teste, esse teste passa, porque é natural. Se você adicionar esse teste aqui, ó, esse outro teste quebra. Como eu falei lá no começo, às vezes você mexe numa coisa e quebra outra que não tem nada a ver. E isso é muito comum realmente, já peguei esse problema várias vezes. Isso aqui está acontecendo porque o seu teste ele está dependendo de uma informação de contexto externo, que nesse caso é uma variável estática, mas pode ser uma session, pode ser um monte de outras coisas. Para você aqui, aparentemente, ele não depende. Ele está correto, né? Pô, aqui eu não estou usando o ID do usuário, né? Então, ele simplesmente tá branco e, cara, ele passa. E se eu rodar sozinho o teste, ele vai quebrar mesmo, né? Vai quebrar não, ele vai dar esse falso aqui. E vai retornar certo. Mas por que ele quebra quando eu rodo tudo junto? Porque quando eu estou executando esse código aqui de teste, ele está executando dentro de um contexto. É como se ele fosse um console application. Nessa execução, a variável aqui, ID do usuário, ela não foi preenchida. Então o teste passa. Só que nesse caso aqui, quando eu executo todo mundo junto, todos os testes estão executando dentro do mesmo contexto de teste. Dentro do mesmo contexto de execução. E aí a ordem do teste está influenciando. Então, nesse caso aqui, ó, esse teste, ele provavelmente está executando primeiro. Porque quando chega no segundo teste, a variável está preenchida com admin. E aí ele passa. Então, mesmo que o seu teste aparentemente esteja certo, ele está dependendo ainda de um contexto. Ele está dependendo de um contexto de execução. E aqui você precisa tomar muito cuidado. Não vou entrar no mérito se isso é recomendável de se fazer ou não, de pegar uma variável e armazenar ela durante todo o seu request. Às vezes você não vai ter muitas opções ali. Isso depende de como você quer desenvolver. Mas você precisa tomar muito cuidado com isso. Se você bater numa regra desse tipo, seus testes precisam ser imunes a esse problema. Como que você faz isso? Você poderia aqui, por exemplo, antes do teste, no mesmo esquema que a gente já falou antes, né? Eu garanto que ele não vai estar preenchido. E aí aqui, ó, se eu rodar o teste sozinho, ele passa. E se eu rodar o teste aqui num conjunto, ele também vai passar. Porque aqui eu estou garantindo dentro do próprio teste que o ID do usuário aqui vai vir branco. Ou você pode colocar esse preenchimento aqui também, já que é um método que vai passar aqui sempre que inicializa seu teste. Ou você coloca isso no inicializador do teste de fato, né? Que é esse cara aqui. E aí você garante que sempre que seu teste vai executar, o ID do usuário está branco. Eu prefiro particularmente colocar isso dentro do próprio teste. Assim fica visível e eu não dependo de outros testes aqui. Estou garantindo que ele está 100% independente nesse caso. Mas você viu que de outras formas também pode funcionar. Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes, a dependência dos seus testes não está exatamente naquilo que você vê, mas está naquilo que você está testando de fato. Um outro exemplo que é muito comum de acontecer é quando você tem um dispose. Às vezes você usa um recurso não gerenciado, um stream writer, um stream reader, alguma coisa assim, e aí você dá um dispose no seu teste e esquece de instanciar ele depois. Dá dispose lá no seu objeto, né? E não instancia de novo. Aí vai dar problema do mesmo jeito, porque um teste vai dar dispose, o outro vai achar que está preenchido e não vai rolar. Então, muitas vezes, isso acontece porque você não está tratando o seu teste como um teste independente de fato. Por isso, eu sempre digo que é importante você entender o código antes de sair testando. Não adianta você só ler as coisas que estão escritas aqui. Você precisa entender, por exemplo, por que ele usa uma variável estática aqui e onde ela é preenchida, em qual contexto isso vem preenchido e quando ela não vem, para você entender como você posiciona seu teste. E aí você não tem problema de criar um teste dependente sem querer e ficar se matando aí para corrigir. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, já deixa um like aí e deixa um comentário também para me dizer se você já perdeu muito tempo com testes dependentes, se você teve dificuldades como essa aí, que às vezes era uma dependência que você nem enxergava e aí depois você conseguiu descobrir que era, ou se você só comentou o teste lá e deixou quieto.
Comenta aí para eu saber, que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se o conteúdo ajudou de verdade, compartilha ele com outros devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.